Elvis Presley, à sua época, foi a imagem mais reproduzida, só perdendo para Mickey Mouse, que é um desenho. O homem mais fotografado de sua época teve a sua última foto tirada por Robert Call com uma câmera descartável de $20. No audiobook de hoje, do livro Elvis, As Últimas 24 Horas, de Albert Goldman, você vai ficar sabendo em detalhes como foi tirada essa última foto e também como andava o espírito de Elvis. Rick Stanley era frequentemente chamado por Elvis para dobrar os joelhos e orar. Ele divide essa última oração que fez com Elvis, ainda preocupado com o livro dos guarda-costas, que havia saído há 2 semanas, e no dia 16, o dia da morte de Elvis, Elvis iniciaria uma nova turnê em Maine, Portland. Elvis havia reservado 5 ou 6 músicas novas para inserir nos seus shows. Infelizmente, não foi possível. O tempo acabou e Elvis, que não renovava muito o seu setlist, estava pronto para começar uma mudança. Então vamos com Rick. Por volta das 6 horas, eles se sentaram na cama de Elvis, juntaram as mãos e fecharam os olhos. Senhor, Elvis orou em voz alta, ajude-me a ter discernimento e perdoe-me pelos meus pecados. Permita que as pessoas que lerem esse livro tenham compaixão e compreensão sobre as coisas que fiz. Querido Deus, por favor, ajude-me quando me sinto deprimido assim, e sempre a lutar pelo bem do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This next song is one that we just recorded, and I hope you like it. It's called Help Me. Lord, help me walk another mile, just one more mile. Lord, help me smile another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. I thought that I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. As últimas 24 horas de Elvis. Capítulo 11. Uma rachadura na coroa do rei. Pouco antes de Elvis, Ginger e Billy partirem para o dentista, o rei nunca viaja sem um séquito. Eles são acompanhados por Charlie Rudd, o pequeno apanhador de violão que laça os lenços em volta do pescoço de Elvis para que eles toquem sua pele antes dele atirá-los do palco para os seus fãs. Charlie é o único membro da comitiva da turnê de Elvis que vive em Graceland. A chegada de Charlie é o sinal para todo o grupo descer as escadas e entrar no carro. Dirigindo abaixo, passando pela curva em direção ao portão musical, Elvis avista o bando habitual de fãs pendurados ao redor na esperança de um vislumbre de seu herói. Quando os portões se abrem sob o controle do guarda, ele acena graciosamente. Elvis é sempre muito atencioso com seus seguidores, porque ele foi ensinado que sem eles ele não seria nada. Apenas algumas semanas atrás,
ele dilacerou a tia Delta May por fazer comentários depreciativos sobre os fãs que se aglomeraram em torno do avião de Elvis quando ele estava prestes a embarcar. Agora ele sai ao longo da Elvis Presley Boulevard, indo para o consultório do dentista, a cerca de meia hora de distância. Enquanto o carro zumbi, ele se enche com o perfume âmbar do charuto Danielio, com piteira, o preferido de Elvis, misturando-se bem com o rico cheiro das caras linhas do couro vermelho do interior. Um bom motorista, que cruzou a América muitas vezes, Elvis tem apenas uma excentricidade na estrada. Ele sempre mantém seu sinal de mudança de direção. Chegando ao bairro opulento do dentista, em East Memphis, Elvis exibe uma rara alegria. Quando ele cumprimenta o Dr. Hoffman, um homem rechonchudo em seus 50 e poucos anos, vestindo um avental branco sobre suas roupas, Elvis gesticula em direção à bela Ginger e pergunta: "Aqui está uma garota feia, não?" Em seguida, ele a apresenta ao médico, explicando que ele gostaria que seus dentes fossem examinados depois de lidarem com o seu problema. Qual é exatamente o problema dele? De acordo com Billy Smith, Elvis disse: "Veja, Doc, eu quebrei a coroa permanente do meu dente há algumas semanas e estou tendo problemas para mantê-la fixa. Basta colocar uma coroa provisória nele até que eu volte da turnê. Essa é uma boa sugestão, porque logo criará a necessidade de outra visita ao dentista. Elvis é o inventor da coroa temporária permanente." Elvis está em condições muito acolhedoras com o Dr. Hoffman, um velho amigo que dirige um Cadillac que é um presente do rei. De acordo com o próprio relato de Hoffman, nessa ocasião, ele limpou os dentes de Elvis e obturou 2, o pré-molar superior direito e o superior esquerdo. Ele também radiografou os dentes de Ginger e sugeriu que ela marcasse uma consulta para trabalhos futuros. Dr. Hoffman nunca ofereceu qualquer informação sobre que drogas, se houve, ele deu a Elvis na noite do dia 15. Quando chega a hora de ir embora, Elvis convoca o seu charme e pergunta sobre a saúde da esposa do dentista, Sterling. Elvis também fala com orgulho sobre sua nova Ferrari, o tipo de máquina que faz os locais ficarem embasbacados. Quando a visita chega ao fim, o Dr. Hoffman faz um pedido. "Ouça", ele fala pausadamente. "Da próxima vez que você for para a Califórnia, eu gostaria de ir. Seria uma surpresa agradável se eu pudesse visitar a minha filha lá." "Claro", responde Elvis. "Sempre há espaço no avião. Você sabe disso." Elvis está enrolando o médico. A última coisa que ele iria querer a bordo de seu avião é um intruso que poderia estar avaliando-o do ponto de vista médico. Acariciar os médicos, contudo, é uma segunda natureza de Elvis. Ele sempre demonstra apreço porque sabe que vai precisar deles novamente. É 1h30 da madrugada quando o dentista fecha seu fichário. Tendo feito uma observação sobre uma coroa danificada que logo precisará de reparo. Final do capítulo 11. Capítulo 12. Cuidando dos negócios. Por volta das 2h da madrugada, Elvis volta para Graceland. Alguns fãs de Portão, no texto original Hoggs, ainda estão de guarda na casa, que fica aberta 24 horas por dia. Robert Call, de Pierceton, Indiana, trouxe sua esposa e filha de 4 anos, Abby, para Memphis
a fim de fotografá-los em pé diante do cenário de Graceland. Quando a Sra. Cole vê Elvis se aproximarem em seu Stutz, ela ergue a garotinha para que ela possa dar uma boa olhada no grande homem. Elvis acena com um gesto superficial. Sra. Cole pressiona o botão de sua Instamatic de $20, obtendo a última foto de um dos homens mais fotografados da história. Quando Elvis entra na casa, ele e Ginger sobem, enquanto Billy e Charlie vão para os seus aposentos para dormir. A primeira coisa que Elvis faz é ligar para o Dr. Nicopoulos, acordando-o no meio da noite, como ele tem feito inúmeras vezes. Mais tarde, o Dr. Nick vai reclamar que ele nunca teve uma boa noite de descanso nos 10 anos em que trabalhou para Elvis. Mas ninguém que serve à vontade do rei pode esperar ficar deitado a noite toda, porque este é o período em que ele é mais ativo. Elvis reclama que não consegue dormir. Ele acaba de chegar do consultório do Dr. Hoffman e sofre por causa de uma obturação em um dente. Depois de todos esses anos, não é preciso muitas palavras para paciente e médico chegarem a um entendimento. Nicopoulos se oferece para prescrever uma receita para 6 Dilaudid. Instantaneamente, Hickey é despachado para a casa do médico nos arredores de Memphis para pegar a receita, que ele levará para a farmácia 24 horas do Hospital Batista Memorial, o mesmo lugar onde ele foi preso há 2 anos por apresentar uma receita falsificada. Embora Elvis terá seus comprimidos em menos de 2 horas, ele não é o tipo que tolera esperar. Uma vez que ele enviou Hickey em sua missão, ele chama Tish Haley. Haley é graduada no curso de enfermagem, mas ela nunca fez o exame de licenciamento estadual. Sua principal qualificação para trabalhar para Elvis Presley são os longos anos de experiência. Ela conhece bem o paciente e, durante os 2 anos em que esteve estacionada em Graceland, Haley ocupa um dos trailers espalhados pela propriedade. Ela monitorou praticamente todas as drogas que ele recebeu em casa do Dr. Nicopoulos. Essas manipulações são mantidas em uma sacola lacrada, escondida em suas dependências. Todas as noites, um dos homens de Elvis aparece para pegar os 3 ataques. Em outras ocasiões, as pílulas e as injeções são dispensadas ad hoc, para um fim específico. Esta noite, Elvis diz à sua enfermeira que Ginger está com cólicas menstruais severas. Ele pede algo para aliviar a dor. A enfermeira Haley força-se a enviar mais um comprimido de Dilaudid. Animado por esta aposta vencedora, Elvis usa o interfone novamente para falar com um de seus homens de segurança, Sam Thompson, irmão de Linda, que está lá embaixo aguardando a ordem para devolver Lisa Marie para sua mãe em Beverly Hills. Elvis lhe dá o sinal verde. Agora Dick Globe, o alto e barbudo ex-sargento da polícia de Palm Springs, chega ao escritório do 2º andar para informar sobre os preparativos para a turnê. O coronel Packer e o seu pessoal, ele anuncia, já estão em Maine, conferindo o local do show em Portland e a publicidade. Os músicos estão deixando Los Angeles esta noite a bordo do Electra fretado por Elvis. Joe Esposito estará chegando a Graceland no início da tarde de amanhã. Como sempre, todos estão vivendo de acordo com o lema da organização Presley, TCB, cuidando dos negócios. Além do mais, todas as datas estão esgotadas.
Elvis diz que fez uma lista de 5 ou 6 músicas que ele gostaria de experimentar. Ele pede a Globe para dizer a Charlie Raja para providenciar as folhas com as letras. Então, à medida em que a conversa continua, ele flutua em torno das recentes notícias dos jornais, dizendo que Elvis está com a saúde abalada e as fofocas desagradáveis inspiradas pelo livro dos guarda-costas. Desta vez, Elvis parece absolutamente tranquilo por esses desenvolvimentos ameaçadores. Dick, diz ele, exalando a confiança de um velho profissional. Bem, apenas vamos mostrar a eles como estão errados. Vamos fazer desta a melhor de todas. Às 4 da manhã, Hickey está de volta a Graceland com os 6 de Laudit, uma das drogas favoritas de Elvis. Como é a hora habitual do primeiro ataque, Hickey leva o pequeno envelope amarelo para o andar de cima, junto com o frasco das pequenas pílulas brancas da farmácia 24 horas. Ele encontra o chefe no quarto, exibindo sinais de agitação. Segurando as páginas do manuscrito do livro, Elvis pergunta: como os fãs vão reagir a essas coisas? Como Lisa Marie vai se sentir sobre o seu papai? Hickey não tem respostas para essas perguntas, nem Elvis. De repente, ele ordena que Hickey fique de joelhos para que eles possam rezar juntos. Deus, perdoe meus pecados, implora Elvis. Que as pessoas que lerem este livro tenham compaixão e compreensão das coisas que eu fiz. Amém. Hickey deixa o quarto sem ver Elvis tomar uma única pílula. Isso não é típico, mas acontece de vez em quando. Elvis vai colocar seus medicamentos de lado e pegá-los de volta quando estiver pronto, injetando o Demerol em seu quadril. Agora, tendo aliviado sua ansiedade por hora e se fortificado, provavelmente com um par de Laudits, Elvis entra em seu escritório, onde Ginger está esperando por ele. Seu humor muda novamente. Afinal, agora ele tem o seu suprimento e à noite é uma criança. Por que ele não deveria entrar em um de seus passatempos favoritos e conversar com sua noiva sobre a próxima cerimônia? Final dos capítulos 11 e 12.